Quando eu tinha 17 anos, minha família se mudou para 2 estados de distância sem me avisar. Eles deixaram um bilhete que dizia: "Você vai se virar." 12 anos depois que eu finalmente consegui sem eles, eles me procuraram tentando se reconectar. Quando eu tinha 17 anos, voltei para uma casa completamente vazia e um bilhete na bancada da cozinha. Foi a coisa mais cruel que já li. Dizia apenas: "Você vai se virar." Eu não sabia o que tinha feito de errado. Imaginei que eles estavam cansados de fingir que me amavam, mas a verdade é que eles nunca nem fingiram. Quando eu tinha 13 anos, fiz um bolo de aniversário para minha mãe sozinha, apenas para ela chamá-lo de grudento. Aos 15, dei aulas particulares para meu irmão durante as provas finais, enquanto ele me chamava de sabe-tudo e batia a porta na minha cara. Aos 16, dei meu salário inteiro para meu pai para que ele pudesse cobrir as contas, mas levei uma bronca quando mencionei isso mais tarde, depois que ele disse que eu era inútil. Eu sempre fui útil, mas nunca amada. Meus pais e meu irmão, minha única família, haviam arrumado as malas e se mudado para 2 estados de distância sem me avisar. Descobri isso pelo proprietário uma semana depois. Eu tinha uma semana para sair porque eles haviam cancelado o contrato de aluguel antecipadamente. Dormi na casa de uma amiga por 3 noites antes de ficar sem lugares para ir eventualmente. Eu estava dormindo na parte de trás de um depósito que aluguei com o resto das minhas economias. Eu me esgueirava para tomar banho na YMCA, comia pasta de amendoim com uma colher no café da manhã, almoço e jantar. Procurava empregos em computadores gratuitos da biblioteca e fingia que estava tudo bem. Eventualmente fui contratada em uma lanchonete como garçonete para o turno da noite. O gerente era ríspido, mas justo. Ele me pagava em dinheiro por fora, até que eu conseguisse uma identidade. Ele me deixou cochilar na sala de descanso uma vez, quando eu quase desmaiei de exaustão. Eu me esforcei, comprei um telefone pré-pago, guardei cada recibo, assisti a tutoriais gratuitos no YouTube sobre finanças e definição de metas. No primeiro ano, mal sobrevivi, mas consegui. O ponto de virada veio quando um cliente regular da lanchonete me ofereceu um trabalho temporário limpando arquivos de escritório. Pagava o triplo do que eu ganhava como garçonete. Eu disse sim. Esse trabalho levou a outro e a outro. Aprendi rápido, chegava cedo e fazia perguntas. Aos 22, eu era freelancer em tempo integral. Aos 25, lancei um negócio de consultoria, apenas eu, uma mesa dobrável e um laptop emprestado. Aos 27, eu tinha 5 contratados sob mim, meu próprio escritório e uma lista de clientes que incluía empresas que eu costumava sonhar. E aos 29, eu era oficialmente uma milionária. Não milionária de influenciadora, não milionária de finja para o Instagram, mas com economias reais, uma conta de aposentadoria, sem dívidas, apartamento quitado, seguro de saúde que eu podia pagar. Na primeira vez que vi meu aplicativo bancário atingir 7 dígitos, chorei. Ao longo daqueles anos difíceis, minha família nunca me procurou nenhuma vez. Vi meu irmão aparecer em uma lista de amigos sugeridos uma vez. Ele é casado agora, ainda vivendo no estado para onde eles desapareceram. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo, pensando se ele alguma vez contou à esposa sobre mim, se ele disse que eu fugi ou se ele não disse nada. Às vezes ainda me pergunto se teria sido mais fácil odiá-los, mas na verdade, nunca foi ódio, foi desgosto. Eu faço terapia agora porque quero permanecer inteira. Fiz uma lista de pessoas que me salvaram quando não precisavam, como colegas de trabalho, colegas de classe e estranhos que me mostraram como é o apoio verdadeiro. Na semana passada, uma entrevista de podcast que fiz sobre como sobreviver ao afastamento familiar viralizou online. Atingiu 1 milhão de visualizações em 4 dias. Minha caixa de entrada se encheu de mensagens de apoio, gratidão e estranhos me dizendo que eu dava palavras à dor deles. E então um e-mail se destacou. O assunto: "Você ainda é nossa filha." Era da minha mãe. Nenhuma desculpa, apenas um parágrafo sobre ouvir meu lado e como talvez pudéssemos conversar. Então outra mensagem, desta vez do meu irmão: "Sentimos sua falta. Podemos consertar isso?" Fiquei olhando para a tela por um longo tempo antes de fechar o laptop. Sentei-me e me perguntei se curar significa olhar para trás ou seguir em frente. Não respondi imediatamente, pois precisava de tempo para processar. Minha terapeuta Melissa sugeriu que eu esperasse pelo menos uma semana antes de tomar qualquer decisão. Dê a si mesma espaço para sentir o que surgir, ela disse durante nossa sessão. Não há pressa para responder. Então eu fiz isso. Concentrei-me no trabalho, fui à academia, jantei com amigos, coisas normais. Mas aqueles e-mails me assombravam. Eu os abria, lia, fechava de novo. A mensagem da minha mãe parecia fria, clínica, quase como se ela estivesse entrando em contato com uma conhecida distante. A do meu irmão era mais curta, mas de alguma forma parecia mais genuína. Eu não conseguia parar de pensar neles. Depois de 10 dias, decidi responder ao meu irmão primeiro, apenas algo simples. Escrevi: "Faz 12 anos. O que mudou?"
Então cliquei em enviar antes que pudesse pensar demais. A resposta dele veio em 1 hora. Ele disse que o podcast o fez perceber o que eles haviam feito. Ele alegou que tinha apenas 15 anos quando me deixaram, que não teve escolha, que sempre se perguntou sobre mim, que me procurou online algumas vezes ao longo dos anos, mas nunca teve coragem de entrar em contato, que me ver bem-sucedida o deixava orgulhoso. Eu não acreditei, não completamente. Se ele estivesse tão preocupado, por que esperar até que eu tivesse sucesso publicamente? Perguntei-lhe exatamente isso. Seu próximo e-mail foi mais longo. Ele admitiu que o dinheiro estava apertado para eles, que o negócio dos meus pais havia falhado, que sua esposa estava grávida do segundo filho, que as contas médicas estavam se acumulando. Senti meu estômago embrulhar. Lá estava o verdadeiro motivo. Não respondi por mais 1 semana. Então minha mãe enviou um e-mail de acompanhamento com fotos antigas da família anexadas. Fotos minhas quando bebê, fotos nossas na praia quando eu tinha talvez 5 ou 6 anos, fotos minhas e de Michael construindo um boneco de neve. Momentos felizes que pareciam pertencer à vida de outra pessoa. No final do e-mail, ela escreveu: "Cometemos erros. Queremos nos redimir." Mostrei os e-mails para Melissa durante nossa próxima sessão. Ela me lembrou que eu estava no controle, que eu poderia definir limites, que eu não devia nada a eles. Mas ela também disse que o encerramento poderia me ajudar a seguir em frente, quer isso significasse reconciliação ou um adeus final. Eu assenti, mas por dentro me sentia em conflito. Parte de mim queria mandá-los para o inferno, outra parte queria entender por que eles me deixaram, e uma parte minúscula e estúpida de mim ainda queria que eles me amassem. Decidi encontrar meu irmão primeiro, só ele, sem os pais. Combinamos de nos encontrar em uma cafeteria em Chicago, no meio do caminho entre onde nós dois morávamos. Voei naquela manhã, fiz check-in em um hotel e tentei acalmar meus nervos. Quase cancelei 3 vezes, mas às 14 horas, entrei naquela cafeteria e o vi imediatamente. Ele parecia mais velho, mais pesado, com uma linha do cabelo recuando, mas seus olhos eram os mesmos. Ele se levantou quando me viu, desajeitado e incerto. Não o abracei. Apenas sentamos um de frente para o outro com nossos cafés como estranhos. Os primeiros 20 minutos foram dolorosos, conversas banais sobre o tempo, sobre meu voo, sobre a viagem dele. Então ele começou a se desculpar. "Emma, sinto muito", Michael disse, com a voz embargada. "Eu era apenas uma criança quando aconteceu. Eu não sabia que eles estavam planejando te deixar para trás até que fosse tarde demais. Eu estava muito assustado para confrontá-los. Eu apenas ouvi, observando seu rosto em busca de sinais de engano. Ele parecia sincero, mas eu já havia sido enganada antes. Perguntei-lhe a pergunta que me assombrava há 12 anos. Por que eu? Por que eu fui deixada para trás?" Ele olhou para o café. "Eles sempre te viram como a forte, a independente, a que ficaria bem sozinha. Eles achavam que você não precisava deles tanto quanto eu. Eles se convenceram de que você estaria melhor sem eles. Foi a coisa mais ridícula que já ouvi." Contei a ele sobre o depósito, sobre comer pasta de amendoim por semanas, sobre tomar banho na YMCA e trabalhar em turnos noturnos aos 17 anos. O rosto dele desmoronou. "Eu não sabia", ele sussurrou. "Eles me disseram que você tinha um plano, que você queria ficar para trás, que você ia morar com a família de uma amiga, que você tinha escolhido se separar de nós. Tudo mentiras. No final do nosso encontro eu não tinha certeza do que pensar." Ele parecia genuinamente arrependido. Ele me mostrou fotos de sua esposa e filha, me contou sobre seu trabalho como contador, perguntou sobre meu negócio. Não pediu dinheiro diretamente, o que me surpreendeu. Quando nos separamos, ele me abraçou. Eu deixei, mas não retribuí o abraço. Apenas fiquei ali, com os braços para baixo, sem sentir nada. De volta ao meu hotel, liguei para Melissa, contei a ela tudo. Ela apontou que, embora meu irmão parecesse arrependido, ele ainda se apresentava como vítima, em vez de reconhecer seu papel no meu abandono. Ela estava certa. Ele tinha 15 anos, não 5. Velho o suficiente para pegar um telefone, velho o suficiente para enviar um e-mail, velho o suficiente para me procurar em algum momento nos últimos 12 anos. Naquela noite, minha mãe ligou. Eu não havia dado meu número a ela, então Michael deve ter feito isso. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. A voz dela soava mais velha, mais rouca. Ela chorou quando eu disse olá, começou a falar sobre como estava orgulhosa de mim, como sempre soubera que eu teria sucesso, como eu era especial. Deixei-a falar até se cansar, então fiz a ela a mesma pergunta que fiz ao meu irmão. Por que eu? A resposta dela foi diferente. Estávamos endividados, Emma. Não podíamos nos dar ao luxo de alimentar 3 bocas. Sabíamos que você era inteligente o suficiente para se virar sozinha. Achamos que você procuraria os serviços sociais e seria colocada com uma família melhor. Achamos que estávamos te fazendo um favor. Desliguei o telefone na cara dela, bloqueei o número imediatamente, joguei meu telefone do outro lado do quarto e gritei em um travesseiro. Na manhã seguinte, recebi um e-mail do meu pai. Primeiro contato em 12 anos. Ele não se desculpou.
Em vez disso, escreveu sobre como suas vidas haviam sido difíceis, sobre contas médicas e negócios fracassados, sobre como a esposa de Michael precisava de cirurgia, sobre como eles estavam enfrentando o despejo. Então, no final, ele perguntou se eu poderia ajudar a família. Nenhuma pergunta sobre minha vida, nenhum reconhecimento do que eles haviam feito. Encaminhei o e-mail para Melissa com o assunto. E lá está. Ela me ligou imediatamente, apesar de ser domingo. Conversamos por 1 hora sobre limites, sobre perdão versus reconciliação, sobre a diferença entre ajudar alguém e capacitá-lo, sobre o que eu realmente queria versus o que eu achava que deveria querer. Na segunda-feira de manhã, eu havia tomado minha decisão. Enviei um e-mail para meu irmão, disse a ele que estava feliz por termos nos encontrado, que eu entendia que ele estava em uma posição difícil quando éramos mais jovens, que eu estava disposta a ter um relacionamento com ele e sua família, mas com limites claros, sem dinheiro, sem empréstimos, sem apoio financeiro de qualquer tipo e sem relacionamento com nossos pais até que eles assumissem total responsabilidade por suas ações. A resposta dele foi imediata e reveladora. Estou realmente desapontado, Emma, ele escreveu. Nossos pais realmente precisam de ajuda. A família deve apoiar uns aos outros. Você está sendo egoísta com seu sucesso. Todos os botões de culpa que eles haviam instalado em mim quando criança foram apertados de uma vez. Não respondi. Em vez disso, marquei uma consulta com Melissa e uma viagem de férias para Bali. Eu precisava de espaço para processar tudo. 3 dias depois, Michael ligou, deixou uma mensagem de voz pedindo desculpas pelo e-mail, disse que entendia minha posição, disse que ainda queria um relacionamento nos meus termos, disse que respeitaria meus limites. Ouvi 2 vezes, tentando decidir se ele era sincero ou apenas mudando de tática. Decidi dar a ele mais uma chance, mas com a guarda alta. Fui para Bali mesmo assim, passei 2 semanas na praia, caminhando por campos de arroz e meditando. Eu precisava da distância. Quando voltei, tinha mais 6 e-mails do meu pai, cada um mais desesperado que o anterior. Não li além dos assuntos. Também recebi uma mensagem de texto de Michael perguntando se poderíamos conversar novamente. Concordei com uma ligação, nada mais. A ligação começou bem. Ele se desculpou novamente por pressionar. Tenho pensado muito sobre o que você me disse e ele disse. Também estou fazendo terapia agora. Acreditei nessa parte. Ele parecia diferente, menos defensivo. Conversamos sobre os filhos deles, sobre meu negócio, coisas normais. Então ele mencionou que nossos pais viriam visitá-lo no próximo fim de semana. Perguntou se eu consideraria encontrá-los, apenas por 1 hora em um lugar público. Senti meu peito apertar. Não estou pronta para isso, Michael. Ele insistiu um pouco, mas recuou quando fiquei em silêncio. Depois que desligamos, liguei para Melissa. Tivemos uma sessão de emergência naquela noite. Ela me ajudou a perceber que eu tinha medo de vê-los não porque os odiava, mas porque ainda ansiava por sua aprovação, ainda queria que eles me amassem, ainda queria ser o suficiente. Era patético, mas era verdade. Chorei por 1 hora no escritório dela. No dia seguinte, Michael mandou uma mensagem de texto novamente. Disse que nossa mãe chorou a noite toda depois que ele lhe disse que eu não os encontraria. Disse que nosso pai estava falando em dirigir até minha cidade de qualquer maneira. Senti pânico, bloqueei o número de Michael imediatamente. Então liguei para minha assistente e disse a ela que trabalharia de casa durante a semana, pedi mantimentos para entrega. Basicamente me escondi no meu apartamento como uma criança assustada. Na quarta-feira, o porteiro ligou, disse que havia um casal perguntando por mim, não queria dar os nomes. Eu soube na hora, disse a ele que não estava recebendo visitas. 5 minutos depois, meu telefone tocou de um número desconhecido. Deixei ir para a caixa postal. Era meu pai. Emma, dirigimos 8 horas para te ver, disse sua voz irritada. Você está sendo infantil. Merecemos uma chance de explicar. Apaguei a mensagem e desliguei meu telefone. Quinta-feira de manhã, acordei com alguém batendo na minha porta. Congelei na cama, o coração disparado. Verifiquei o olho mágico. Eram eles, meus pais, parados no meu corredor como se tivessem algum direito de estar ali. Emma, por favor, a voz da minha mãe veio pela porta. Nós só queremos conversar com você. Sabemos que você está aí dentro. Meu pai acrescentou. Nós chamamos, sentimos muito. Não abri a porta. Sentei no chão com as costas contra a parede, tremendo. Eventualmente, eles foram embora. Liguei para a segurança do prédio imediatamente, disse a eles para não deixarem aquelas pessoas subirem novamente. O guarda parecia preocupado. Perguntou se eu precisava da polícia. Eu disse, não, apenas não os deixe subir. Então liguei para Melissa. Ela veio no horário do almoço, trouxe um sanduíche e sentou comigo enquanto eu chorava. Disse-me que eu tinha todo o direito de definir limites, que eu não lhes devia um encontro, que o que eles estavam fazendo era assédio, não reconciliação. Depois que ela saiu, recebi um e-mail de Michael. Ele estava furioso, disse que eu havia humilhado nossos pais. Disse que eles estavam hospedados em um motel barato que não podiam pagar porque estavam desesperados para me ver. Disse que sua esposa precisava de cirurgia no próximo mês e eles esperavam que eu pudesse ajudar. Disse que eu estava sendo cruel.
Não respondi. Sexta-feira de manhã, decidi que precisava sair da cidade por um tempo. Reservei um voo para visitar minha amiga Raquel em Portland. Ela tinha sido uma das pessoas que me ajudou quando eu estava desabrigada, me deixou dormir no sofá dela por uma semana quando eu não tinha para onde ir. Eu confiava nela completamente. Estava jogando roupas em uma mala quando meu telefone tocou, número desconhecido novamente. Ignorei. 10 minutos depois, meu porteiro ligou. Disse que havia uma mulher no térreo com o que parecia ser um problema médico. Disse que ela estava perguntando por mim pelo nome. Alegou ser minha mãe. Senti-me mal. Disse a ele para chamar uma ambulância se ela precisasse de ajuda, mas que eu não desceria. Ele parecia desconfortável, mas concordou. Terminei de arrumar a mala e desci. Verifiquei cuidadosamente o saguão antes de entrar, nenhum sinal deles. Senti-me aliviada, mas também estranhamente culpada. O porteiro me deu um olhar estranho ao passar. Disse-me que a ambulância havia chegado, que a mulher estava com dores no peito, que ela havia sido levada para o hospital memorial. Eu assenti e me apressei para o meu Uber que esperava. No aeroporto, recebi outra ligação de Michael. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Mamãe teve um ataque cardíaco, ele estava chorando. Ela está em cirurgia. Isso é sua culpa por estressá-la. Desliguei na cara dele. Liguei para Melissa em vez disso. Ela atendeu imediatamente. Contei a ela o que aconteceu, perguntei se eu era uma pessoa terrível. Emma, ouça-me, ela disse com firmeza. Você não é responsável pela saúde de sua mãe. Isso parece outra tática de manipulação. Embarque no seu avião e cuide de si mesma. Eu fiz isso. Passei o fim de semana com Raquel, contei a ela tudo. Ela se lembrou de quando minha família me abandonou, lembrou-se de como eu estava destruída. Ela estava furiosa em meu nome. Eles não merecem um minuto do seu tempo, ela disse, servindo-me mais um copo de vinho. Não depois do que fizeram com você. Foi bom ter alguém tão firmemente do meu lado. Domingo à noite recebi um e-mail do meu pai. Minha mãe estava estável, havia colocado um stent, seria liberada na terça-feira. O e-mail terminava com: ela está perguntando por você. Você não acha que já nos puniu o suficiente? Mostrei a Raquel. Ela revirou os olhos com tanta força que pensei que pudessem ficar presos. Disse-me que isso era chantagem emocional clássica. Eu sabia que ela estava certa, mas parte de mim ainda se sentia responsável. Voei para casa na segunda-feira, encontrei flores na porta do meu apartamento. O cartão dizia: por favor, ligue para nós. Estamos hospedados no Holiday Inn até quarta-feira. Nenhuma desculpa, nenhum reconhecimento de limites, apenas mais uma exigência. Joguei as flores no lixo. Terça-feira de manhã, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Era uma foto da minha mãe em uma cama de hospital, pálida e pequena. A mensagem dizia que ela talvez não tivesse muito tempo. Você realmente quer viver com esse arrependimento? Bloqueei o número, liguei para Melissa. Ela sugeriu que eu fizesse uma pausa nas redes sociais, mudasse meu número, talvez até ficasse com uma amiga por um tempo. Concordei. Liguei para minha assistente e disse a ela que trabalharia remotamente por 2 semanas. Arrumei outra mala. Antes que eu pudesse sair, meu porteiro ligou novamente. Disse que havia uma jovem no térreo perguntando por mim. Disse que ela tinha uma criança pequena com ela. Disse que ela alegava ser minha cunhada. Senti-me encurralada. Essas pessoas não parariam. Eu disse ao porteiro para mandá-la subir, decidi enfrentar isso de frente. A mulher que bateu na minha porta parecia exausta, tinha olheiras escuras sob os olhos, estava segurando uma criança dormindo no ombro. Sou Jenny, ela disse baixinho, esposa de Michael. Vim sozinha porque queria conversar com você sem drama familiar. Eu a deixei entrar relutantemente, ofereci-lhe água. Ela aceitou agradecida. Jenny colocou sua filha dormindo no meu sofá, cobrindo-a com um cobertor. Então ela sentou na minha mesa da cozinha e começou a falar. Eu só soube de você há 3 anos, ela admitiu. Michael me disse que você fugiu aos 17, cortou contato com a família. Eu sempre achei estranho, mas nunca insisti. Ouvir seu podcast foi um choque. Eu o confrontei e ele finalmente admitiu a verdade. Eu apenas ouvi, sem saber mais o que acreditar. Jane parecia sincera. Estou horrorizada com o que eles fizeram com você, ela continuou. Insisti que Michael entrasse em contato, mas não fazia ideia de que eles pediriam dinheiro a você. Estou envergonhada e irritada com isso. Sim, eu preciso de cirurgia para uma condição na tireoide, mas temos seguro. Seus pais são os que estão com problemas financeiros, não nós. Perguntei a ela por que ela havia vindo. Ela me olhou diretamente nos olhos. Você merece saber a verdade completa, ela disse. Seus pais têm dito a todos que você abandonou a família, que você era mentalmente instável, que você roubou o dinheiro deles antes de desaparecer, que eles passaram anos procurando por você. Tudo mentiras para encobrir o que eles haviam feito. Senti como se tivesse levado um soco.
Como você sabe que isso é verdade? Ela pegou o telefone, mostrou-me postagens no Facebook de anos atrás. Minha mãe pedindo orações para encontrar sua filha problemática, meu pai alegando que eu havia levado suas economias antes de fugir. Postagens sobre a contratação de investigadores particulares, sobre a verificação de abrigos para moradores de rua. Tudo cuidadosamente elaborado para fazê-los parecer vítimas. Tudo datado anos depois de eles me abandonarem. Jenny pediu desculpas por fazer parte disso, mesmo sem saber. Disse que também havia confrontado meus pais. Que eles haviam admitido tudo a ela quando ela ameaçou contar a verdade para toda a família. Que eles estavam desesperados agora porque suas mentiras estavam desmoronando. Que meu podcast estava fazendo as pessoas fazerem perguntas que eles não podiam responder. A filha dela acordou então, uma garotinha fofa com cabelo cacheado. Esta é Lily, Jenny disse baixinho. Ela tem 3 anos. Tenho outra filha a caminho. Quero que meus filhos conheçam sua tia, mas só se você também quiser. Sem pressão, sem culpa. Apenas uma porta aberta se você algum dia decidir atravessá-la. Depois que elas saíram, sentei no meu apartamento por horas processando. Liguei para Melissa novamente, contei a ela tudo o que Jane havia dito. Ela não se surpreendeu. Abusadores frequentemente controlam a narrativa, ela explicou. Eles criam realidades alternativas onde são as vítimas. Ela perguntou o que eu queria fazer agora. Honestamente, eu não sabia. Naquela noite recebi outro e-mail do meu pai. Este era diferente, zangado, ameaçador. Dizia que se eu contasse mentiras sobre eles online, eles me processariam por difamação, que tinham provas de que eu havia roubado deles, que iriam para a mídia com seu lado da história se eu não tirasse o podcast do ar e emitisse um pedido público de desculpas, que esperavam uma compensação financeira pelos danos à reputação deles. Encaminhei para Melissa e depois para meu advogado Marcos. Ele me ligou imediatamente. Isso é uma ameaça vazia, ele me garantiu. A verdade é uma defesa absoluta contra a difamação. Salve tudo, mas não responda. Eu cuidarei disso se eles realmente entrarem com algo, o que duvido. Pessoas que realmente vão processar geralmente não anunciam primeiro. No dia seguinte, recebi uma ligação de Michael. Deixei ir para a caixa postal. Ele parecia em pânico. Emma, Jenny me disse que ela te visitou. Nossos pais estão furiosos. Estão dizendo coisas terríveis sobre ela também agora. Estou com medo de que eles tentem algo desesperado. Por favor, me ligue de volta no telefone de Jenny, não no meu. Eu não sabia mais em que acreditar. Liguei para Marcos novamente. Ele sugeriu encontrar Michael e Jenny em algum lugar público com ele presente como meu advogado, apenas para ouvi-los. Concordei relutantemente. Marcamos um encontro em um restaurante perto do escritório de Marcos para o dia seguinte. Eles chegaram na hora, ambos parecendo terríveis, estressados, exaustos. Jenny tinha um hematoma no braço que ela continuava tentando esconder. Michael não conseguia fazer contato visual. Sou Marcos, advogado de Emma, ele disse enquanto nos sentávamos, o que fez Michael estremecer. Mas sentamos, pedimos café e eles começaram a falar. A história que surgiu foi pior do que eu imaginava. Meus pais vinham vivendo às custas de Michael há anos, entrando e saindo de sua casa, pegando dinheiro para emergências, cuidando dos filhos dele enquanto criticavam sua paternidade. Quando Jenny os confrontou sobre mim, meu pai agarrou o braço dela com força suficiente para deixar marcas. Michael os expulsou. Eles agora estavam hospedados em um motel, ligando constantemente, aparecendo no trabalho dele. Eu ouvi sem interromper, observei meu irmão desabar enquanto ele descrevia como nossos pais o haviam controlado durante toda a sua vida, como eles o haviam convencido de que eu os havia abandonado, como ele estava com muito medo de questionar a versão dos fatos deles, como ele havia sido preso em sua teia de manipulação e mentiras por 12 anos, como ele estava apavorado que eles machucassem Jenny ou as crianças. Marcos fez perguntas cuidadosas sobre emaranhados financeiros, sobre títulos de casas e contas bancárias, sobre se meus pais tinham chaves de sua casa. Michael respondeu a tudo, disse que eles haviam coassinado sua hipoteca, disse que seu pai ainda estava em sua conta bancária desde a faculdade, disse que eles tinham chaves sobressalentes, disse que eles sabiam todas as suas senhas. Marcos fez anotações, ocasionalmente olhando para mim. No final da reunião, eu me senti exausta, mas mais clara. Isso não era mais apenas sobre mim. Michael e Jenny também eram vítimas à sua maneira, diferentes de mim, mas ainda presos. Marcos sugeriu que eles procurassem um advogado próprio, deu-lhes o cartão de um colega, disse-lhes para trocar suas fechaduras, senhas e contas bancárias imediatamente. Eles assentiram, parecendo sobrecarregados, mas gratos. Enquanto saíamos, Michael me abraçou. Desta vez eu o abracei de volta. Não era perdão, ainda não, mas era algo. Um reconhecimento de que ambos fomos danificados pelas mesmas pessoas que talvez pudéssemos nos ajudar a curar. Naquela noite recebi uma série de mensagens de texto cada vez mais desequilibradas dos números dos meus pais, acusações, ameaças, chantagens emocionais. Eu bloqueei todas, então liguei para Jenny, perguntei se eles estavam seguros. Ela disse que sim, eles haviam trocado as fechaduras, ficado com amigos na noite anterior. Estamos procurando uma ordem de restrição. Senti-me aliviada, mas ainda preocupada.
Na manhã seguinte, acordei com meu telefone tocando. Era Jenny, histérica. Eles invadiram nossa casa, ela soluçou. Eles levaram as fotos de bebê de Lily, documentos importantes, o laptop de Michael. Deixaram um bilhete. Assuntos de família devem permanecer na família. Disse a ela para chamar a polícia imediatamente. Disse que os encontraria na casa deles. Liguei para Marcos a caminho. Quando cheguei, havia um carro da polícia em frente à casa deles. Um policial estava tomando depoimentos na sala de estar. O lugar estava uma bagunça, gavetas abertas, papéis espalhados. Michael estava sentado no sofá, com a cabeça nas mãos. Jenny estava apontando itens que faltavam para o policial. Apresentei-me como família, ali para ajudar. O policial parecia cético de que os avós invadiriam. Tem certeza de que eles não usaram uma chave? Ele perguntou. Talvez seja um mal-entendido. Jenny mostrou a ele seu braço machucado, contou-lhe sobre o comportamento crescente, sobre as ameaças, sobre como eles os estavam perseguindo. Ele fez anotações, mas não parecia convencido. Disse que sem provas seria difícil provar quem fez isso. Depois que a polícia saiu, limpamos juntos, encontramos mais coisas faltando. Álbuns de fotos, documentos financeiros, a chave reserva do carro deles. Michael parecia derrotado. Isso é minha culpa, ele disse. Eu deveria ter protegido melhor minha família, deveria tê-los confrontado anos atrás, deveria ter procurado mais por você. Eu não discordei, mas também não insisti. Estávamos além disso agora. Marcos chegou enquanto terminávamos, olhou ao redor sombriamente, disse que isso mudava as coisas, que precisávamos documentar tudo, que arrombamento era um crime grave, que todos deveríamos ficar em outro lugar por alguns dias, que ele nos ajudaria a solicitar ordens de restrição de emergência na manhã seguinte. Nós assentimos, muito exaustos para discutir. Jenny arrumou as malas para eles enquanto Michael e eu protegíamos a casa o melhor que pudemos. Trocamos as fechaduras novamente, verificamos as janelas, discutimos câmeras de segurança. Parecia surreal tomar essas precauções contra nossos próprios pais, mas também necessário. Eles haviam cruzado uma linha que não podia ser desfeita. Enquanto saíamos, Michael recebeu uma mensagem de texto do nosso pai, apenas 3 palavras. Estamos te observando. Ele me mostrou, as mãos tremendo. Eu tirei uma captura de tela, enviei para Marcos. Então tomei uma decisão, disse a eles que viriam ficar comigo. Meu prédio tinha câmeras de segurança, um porteiro que já sabia para não deixar nossos pais entrarem. Eles aceitaram agradecidos. Naquela noite, nós 4 comemos comida para a viagem na minha sala de estar. Lily brincou com os brinquedos que Jenny havia arrumado. Conversamos baixinho sobre os próximos passos, sobre ordens de restrição, sobre relatórios policiais, sobre mudar números de telefone e endereços de e-mail, sobre possivelmente se mudar para uma casa nova, sobre como se proteger a longo prazo. Não era a reunião de família que eu jamais imaginei, sentada ali com o irmão que me deixou ser abandonada, sua esposa que acreditou em mentiras sobre mim e sua filha que era inocente em tudo isso. Mas de alguma forma parecia certo, como se estivéssemos finalmente enfrentando a verdade juntos, como se talvez, apenas talvez, pudéssemos construir algo novo das cinzas do que nossos pais haviam destruído. Na manhã seguinte, Marcos ligou, disse que havia solicitado ordens de restrição de emergência para todos nós, disse que precisaríamos comparecer ao tribunal na próxima semana para torná-las permanentes. Disse que também havia relatado o arrombamento a um detetive que ele conhecia, que estava levando isso mais a sério do que os policiais que atenderam. Disse que todos deveríamos ficar juntos até que isso fosse resolvido. Eu concordei. Liguei para minha assistente e disse a ela que trabalharia de casa indefinidamente. Emergência familiar, ela entendeu, reorganizou minha agenda. Montei um espaço de trabalho no meu quarto de hóspedes para Michael, que também precisava trabalhar remotamente. Jenny e Lily dominaram minha sala de estar, construindo fortes de travesseiros e assistindo desenhos. Era estranho ter pessoas no meu espaço. Eu vivia sozinha há anos, gostava das minhas rotinas tranquilas, dos meus balcões limpos, da minha pia vazia. Mas havia algo reconfortante no barulho também, no riso de Lily, no zumbido tranquilo de Jenny enquanto ela dobrava a roupa, no digitar de Michael do outro quarto. Parecia família, não a família que me abandonou, mas talvez a família que poderíamos nos tornar. Naquela tarde, meu porteiro ligou, disse que havia uma entrega flores. Eu disse a ele para verificar o cartão antes de enviá-las. Ele leu para mim: sabemos onde vocês estão. Isso não acabou. Eu disse a ele para recusar a entrega, ligar para a polícia se o entregador não as levasse de volta. Então liguei para Marcos novamente. Ele disse que adicionaria isso ao nosso processo, que isso fortaleceria nosso pedido de ordens de restrição, que estávamos fazendo tudo certo. Não contei a Michael ou Jenny sobre as flores, eles já estavam estressados o suficiente. Em vez disso, pedi mais mantimentos, fiz o jantar para todos, brinquei com Lily, tentei criar alguma normalidade nesta situação bizarra. Mas naquela noite, depois que todos estavam dormindo, sentei sozinha na minha cozinha e finalmente me permiti sentir tudo. O medo, a raiva, a dor, a estranha esperança.
Chorei silenciosamente em um pano de prato para que ninguém me ouvisse. De manhã, Jenny me encontrou fazendo café, perguntou se eu estava bem. Menti, disse que sim. Ela não acreditou em mim, sentou no balcão. Tudo bem não estar bem, Emma, ela disse gentilmente. Eu também não estou. Michael chora no chuveiro, onde ele pensa que ninguém pode ouvir. Lily continua perguntando quando podemos ir para casa. Toda essa situação é terrível, mas sou grata por estarmos enfrentando-a juntos. Olhei para ela, essa mulher que mal conhecia, que de alguma forma agora fazia parte da minha vida. Perguntei a ela por que ela havia vindo até mim naquele primeiro dia, porque ela havia escolhido acreditar em mim em vez da família que ela conhecia há anos. Ela sorriu tristemente. Sempre senti que havia algo estranho com seus pais, com as histórias que eles contavam, com a maneira como controlavam Michael. O podcast confirmou minhas suspeitas. Eu não podia deixar minhas filhas crescerem pensando que abandonar uma criança era aceitável. Nós nos abraçamos então. A primeira vez pareceu estranho, mas genuíno, como o começo de algo. Não amizade exatamente ainda não, mas compreensão, solidariedade, uma determinação compartilhada de quebrar o ciclo de maus tratos que nos havia danificado a todos. Os próximos dias se tornaram uma rotina. Trabalhar, cozinhar, brincar com Lily, verificar Marcos, pular com ruídos inesperados, estremecer quando os telefones tocavam. Vivendo em um estranho limbo de normalidade doméstica e tensão subjacente. Estávamos seguros, mas não em paz. Juntos, mas ainda nos curando. Família, mas ainda aprendendo o que isso significava. Na sexta-feira, Marcos ligou com notícias. O detetive havia encontrado provas. Filmagem de segurança de um posto de gasolina perto da casa de Michael mostrava o carro de nossos pais estacionado lá durante o horário do arrombamento. A audiência da ordem de restrição foi marcada para segunda-feira. Ele estava confiante de que seríamos aprovados. Todos nos sentimos aliviados, mas ainda ansiosos, ainda esperando a próxima escalada. Ela veio naquela noite, um tijolo na janela do carro de Michael na garagem do estacionamento. Nenhuma nota desta vez, nenhuma necessidade. A mensagem era clara. A filmagem de segurança do prédio mostrava um homem com um boné de beisebol, o rosto cuidadosamente virado para longe das câmeras. Não podíamos provar que era nosso pai, mas todos sabíamos. Registramos outro boletim de ocorrência, adicionamos ao nosso processo, tentamos não deixar Lily ver o quão assustados estávamos. Domingo à noite sentamos juntos, fazendo um plano para o tribunal. O que vestir, o que dizer, que provas levar, como explicar nossa história familiar sem parecer loucos. Como fazer o juiz entender o padrão de escalada, como nos proteger legal e fisicamente. Parecia surreal discutir nossos pais dessa forma, como falar sobre estranhos perigosos que por acaso compartilhavam nosso DNA. Enquanto conversávamos, meu telefone vibrou com uma notificação de e-mail da minha mãe. Assunto: última chance. Quase deletei sem ler, mas algo me fez abrir. Era curta, apenas uma linha. Se você for ao tribunal amanhã, você se arrependerá pelo resto da sua vida. Mostrei para Marcos que havia ficado para o jantar. Ele tirou uma captura de tela, adicionou ao nosso arquivo, disse para eu não responder. Disse que esse tipo de ameaça só ajudaria nosso caso. Naquela noite, nenhum de nós dormiu bem. Eu continuava verificando minhas fechaduras, ouvindo ruídos, imaginando o que meus pais poderiam fazer a seguir, perguntando-me se estávamos exagerando, perguntando-me se estávamos subestimando, perguntando-me como minha vida havia chegado a esse ponto, de adolescente abandonada a empresária de sucesso, a me esconder no meu próprio apartamento das pessoas que me deram a vida. Segunda-feira de manhã chegou com uma estranha calma. Vestimos-nos cuidadosamente, casual de negócios respeitáveis, dignos de confiança. Jenny providenciou para que uma amiga cuidasse de Lily. Dirigimos para o tribunal em carros separados, apenas por precaução. Encontrei Marcos nos degraus do lado de fora. Ele parecia confiante, pasta na mão, disse-nos que havia lidado com dezenas de casos como este, que as provas eram fortes, que os juízes levavam as ameaças a sério, que seríamos protegidos. Enquanto entrávamos no tribunal, avistei-os, meus pais parados perto da entrada, parecendo mais velhos do que eu me lembrava, menores de alguma forma. Minha mãe me viu primeiro, fez um movimento em minha direção. Meu pai a agarrou pelo braço, a segurou. Eles nos observaram passar, não falaram, não tentaram se aproximar, apenas olharam com uma mistura de raiva e algo mais, algo que poderia ter sido medo. Passamos por eles para dentro do prédio, fizemos check na segurança, seguimos Marcos até a sala de audiências correta, sentamos juntos em um banco esperando nosso caso ser chamado. Eu podia senti-los entrar atrás de nós, podia senti-los sentados no lado oposto da sala, podia quase ouvir sua conversa sussurrada. Mas não me virei, mantive os olhos para frente, concentrada em respirar. O juiz chamou nosso caso. Levantamo-nos, caminhamos para frente, ocupamos nossos lugares. Marcos apresentou nossas provas calmamente. O arrombamento, as mensagens de texto ameaçadoras, as flores, o tijolo, o e-mail, a história de abandono e manipulação. O juiz ouviu com atenção, fez perguntas esclarecedoras, olhou para nossos pais com crescente preocupação.
Quando chegou a vez deles, meus pais se aproximaram do banco, sem advogado, apenas eles. Meu pai falou primeiro, alegou que estávamos exagerando, que eles estavam apenas tentando se reconectar com a família, que nunca haviam quebrado nenhuma lei, que nos amavam e queriam se redimir, que tudo isso era um mal-entendido exagerado. O juiz perguntou sobre a filmagem de segurança, as mensagens ameaçadoras. Meu pai negou tudo, disse que não eram eles na filmagem, disse que suas mensagens de texto estavam sendo mal interpretadas, disse que eles eram as vítimas ali, não nós. Minha mãe assentiu, ocasionalmente enxugando os olhos com um lenço. Então o juiz lhes perguntou diretamente sobre me abandonar aos 17 anos. Meu pai hesitou, começou a falar sobre adolescentes problemáticos, sobre decisões difíceis, sobre fazer o que achavam melhor. O juiz o interrompeu, perguntou novamente diretamente: "Você deixou seu filho menor de idade sozinho e se mudou para outro estado?" Meu pai olhou para baixo, murmurou algo sobre dificuldades financeiras. A expressão do juiz endureceu. Depois de ouvir os dois lados, o juiz concedeu nossas ordens de restrição. 3 anos sem contato, sem se aproximar de nossas casas ou locais de trabalho, sem mensagens por terceiros. Qualquer violação resultaria em prisão imediata. Meus pais pareciam atordoados, como se não pudessem acreditar que isso estava acontecendo, como se nunca tivessem enfrentado consequências antes. Ao sairmos do tribunal, minha mãe chamou meu nome, apenas uma vez, baixinho. Continuei andando, não olhei para trás, senti um peso se levantar a cada passo. Não cura, ainda não, mas o começo dela. O primeiro limite real que não podia ser cruzado sem sérias consequências. Lá fora, Marcos apertou as mãos de todos nós, disse que havíamos nos saído bem, disse que as ordens eram sólidas, disse para ligar para ele imediatamente se houvesse alguma violação, disse que estava orgulhoso de nós por nos defendermos. Agradecemos a ele, sentindo-nos atordoados, mas aliviados, como sobreviventes de um desastre natural, piscando sob a luz do sol. Michael me abraçou nos degraus do tribunal, um abraço de verdade desta vez. "Sinto muito, Emma", ele disse, a voz embargada. "Por tudo, por não te proteger então, por não te encontrar antes, por acreditar nas mentiras deles, por trazer esse caos de volta para sua vida." Eu o abracei de volta, disse a ele que ficaríamos bem, que tínhamos um ao outro agora, que poderíamos construir algo novo, algo melhor. Enquanto caminhávamos para nossos carros, senti meu telefone vibrar, uma mensagem de texto de um número desconhecido. Quase não verifiquei, mas quando fiz, senti um calafrio. Era uma foto de Lily na casa da amiga dela, brincando no quintal, sem saber que estava sendo observada. Abaixo, apenas 4 palavras: "Isso ainda não acabou." Mostrei a mensagem para Michael imediatamente. O rosto dele ficou branco. Ele ligou para Jenny, que já estava a caminho para buscar Lily. Eu disse a eles para nos encontrarmos no meu apartamento. Então liguei para Marcos do carro, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone. Ele me disse para encaminhar a mensagem para ele e dirigir direto para casa. Disse que chamaria a polícia e nos encontraria lá. Disse que era uma clara violação da ordem de restrição. Disse para manter a calma, mas ficar vigilante. A viagem de volta pareceu durar uma eternidade. Eu continuava verificando meus espelhos, paranoica de que meus pais estivessem me seguindo. Quando finalmente parei na garagem do meu prédio, fiquei no carro por 1 minuto, apenas respirando, tentando me recompor antes de encarar Michael e Jenny. Eles precisavam que eu fosse forte agora. Eu os encontrei já no meu apartamento. Jenny segurava Lily como se ela pudesse desaparecer. A pobre criança parecia confusa e assustada. Michael andava de um lado para o outro, passando as mãos pelo cabelo repetidamente. Eu mostrei a eles a mensagem. Jenny começou a chorar. Disse que eles estavam observando seu bebê. Disse que nunca se perdoaria se algo acontecesse com Lily. Michael a abraçou, parecendo mais determinado do que eu já ouvira. Marcos chegou 20 minutos depois com 2 policiais. Eles pegaram nossos depoimentos, olharam a mensagem, fizeram algumas ligações, disseram que enviariam uma viatura para a casa da amiga para verificar as coisas. Disseram que tentariam rastrear o número. Disseram que aumentariam as patrulhas ao redor do meu prédio. Todas as coisas certas, mas eu podia dizer que eles não entendiam completamente o quão perigosos meus pais poderiam ser, o quão imprevisíveis, o quão desesperados. Depois que a polícia saiu, sentamos na minha sala de estar tentando descobrir os próximos passos. Jane sugeriu ir para um hotel sob nomes diferentes. Michael achou que deveríamos dirigir até a casa de seu primo, a alguns estados de distância. Eu apenas sentei ali, ficando mais irritada a cada minuto. Isso era besteira. Tínhamos feito tudo certo, seguido todos os canais legais, obtido nossas ordens de restrição, e eles ainda estavam nos aterrorizando, ainda controlando nossas vidas através do medo. Levantei-me de repente. Eu parei de fugir, eu disse.
Parei de me esconder, parei de deixá-los ditar como vivo minha vida. Eles já roubaram minha infância. Não vou dar a eles minha vida adulta também. Michael olhou para mim como se eu estivesse louca. O que você pretende fazer? Eu honestamente ainda não sabia, mas sabia que não podíamos continuar vivendo assim. Naquela noite nos revezamos na vigilância enquanto os outros dormiam. Peguei o primeiro turno, sentada na janela da minha sala de estar com todas as luzes apagadas, observando a rua abaixo. Por volta das 2 horas da manhã, avistei um carro que reconheci, o velho Buick do meu pai. Ele circulou o quarteirão 3 vezes antes de estacionar do outro lado da rua. Tirei fotos com meu telefone, depois acordei Michael. Observamos juntos enquanto nosso pai sentava em seu carro, apenas olhando para o meu prédio. Não se aproximando, não violando a ordem de restrição tecnicamente, apenas nos deixando saber que ele estava ali observando e esperando. De manhã, enviei as fotos para Marcos. Ele disse que era preocupante, mas não tecnicamente uma violação, já que meu pai ficou no carro longe do prédio. Disse para continuar documentando tudo, disse que falaria com o detetive novamente. Desliguei, sentindo-me frustrada. O sistema legal tinha limites. Ordens de restrição eram apenas pedaços de papel. Elas não podiam deter alguém determinado a te machucar. Jane e Michael decidiram levar Lily para um hotel por alguns dias, em algum lugar com corredores internos e boa segurança. Eu os ajudei a arrumar as malas, os abracei em despedida, prometi fazer check-in a cada poucas horas. Depois que eles foram embora, sentei no meu apartamento vazio, sentindo-me estranhamente calma, como se tivesse chegado a algum tipo de ponto de decisão, como se não pudesse continuar vivendo neste limbo. Liguei para Melissa, contei a ela tudo, perguntei o que ela achava que eu deveria fazer. Ela ficou quieta por 1 minuto, então me fez uma pergunta que me atingiu em cheio. O que você realmente quer de seus pais? Não o que eu não queria, não o que eu tinha medo, mas o que eu queria ativamente. Percebi que nunca tinha pensado nisso dessa forma. Depois que desligamos, fiz uma lista do que eu queria. 1. Viver sem medo. 2. Ter um relacionamento com meu irmão e sua família. 3. Parar de me sentir responsável pelas ações de meus pais. 4. Ser livre do passado. Em nenhum lugar dessa lista havia reconciliação com meus pais. Em nenhum lugar havia perdão. Em nenhum lugar havia a compreensão de por que eles fizeram o que fizeram. Eu só queria me livrar deles. Naquela tarde, fiz algo louco. Enviei um e-mail para meus pais, apenas uma mensagem curta. Sei que vocês estão observando o meu prédio. Sei que não vão parar, então vamos conversar uma última vez amanhã, meio-dia, na cafeteria da 8ª Rua. Apenas eu, sem polícia, sem advogados. Depois disso, vocês nos deixam em paz para sempre. Cliquei em enviar antes que pudesse mudar de ideia. Não contei a Michael ou Jenny. Não contei a Marcos ou Melissa. Isso era algo que eu precisava fazer sozinha, para mim mesma. Eu não era ingênua o suficiente para pensar que meus pais de repente se tornariam pessoas razoáveis, mas eu precisava enfrentá-los nos meus termos. Precisava dizer o que pensava, precisava acabar com esse ciclo de uma vez por todas. Meu pai respondeu em minutos, apenas estaremos lá. Nenhuma ameaça, nenhuma chantagem emocional, apenas confirmação. Passei o resto do dia me preparando, não fisicamente, mas mentalmente, pensando no que eu queria dizer, no que eu precisava que eles ouvissem, em que limites eu precisava estabelecer. Dormi surpreendentemente bem naquela noite, como se tomar uma decisão tivesse tirado um peso de mim. Na manhã seguinte, vesti-me cuidadosamente não para impressioná-los, apenas para me sentir forte, confiante. Peguei um Uber para a cafeteria, chegando 15 minutos mais cedo. Escolhi uma mesa no canto de trás, onde podia ver a porta, mas não era imediatamente visível do lado de fora. Pedi um café que eu realmente não queria, apenas sentei lá, esperando surpreendentemente calma. Eles chegaram exatamente ao meio-dia, parecendo mais velhos do que no tribunal, mais cansados. Minha mãe me viu primeiro, cutucou meu pai. Eles se aproximaram lentamente, como se estivessem se aproximando de um animal selvagem que poderia fugir. Sentaram-se à minha frente sem falar. Apenas nos olhamos por um longo momento, esses estranhos que eram meus pais, essas pessoas que me moldaram de maneiras que eles nunca entenderiam. Eu falei primeiro, não marquei este encontro para me reconciliar ou para dar dinheiro a vocês ou para ouvir desculpas. Marquei para que vocês entendam uma coisa, acabou. Vocês perderam, não apenas o caso judicial. Vocês me perderam. Perderam Michael. Perderam seus netos, perderam qualquer chance de fazer parte de nossas vidas. E se vocês não conseguem aceitar isso, se continuarem nos perseguindo, nos ameaçando, tentando forçar o caminho de volta, eu os destruirei. Meu pai começou a me interromper. Levantei a mão. Não terminei. Então peguei meu telefone, mostrei a eles capturas de tela de todas as suas mensagens ameaçadoras, a foto de Lily, os e-mails. Enviei cópias para todos em suas vidas, seus irmãos, sua igreja, seus vizinhos, seus empregadores, todo mundo. Ainda não, mas farei se vocês entrarem em contato com qualquer um de nós novamente, se vocês se aproximarem de nossas casas, se sequer mencionarem nossos nomes para alguém. Minha mãe começou a chorar. Nós só queremos nossa família de volta. Cometemos erros, mas merecemos outra chance.
Estamos envelhecendo e não queremos morrer sozinhos. Olhei para ela por um longo momento. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de abandonar sua filha de 17 anos, antes de mentir para todos sobre o que haviam feito, antes de invadir a casa de Michael, antes de ameaçar seu próprio neto. Meu pai ficou zangado então. Você é ingrata, você sempre foi difícil. Você virou seu irmão contra nós. Você nos deve por te criar. Eu apenas ri na cara dele. Você realmente acha que tem direito à gratidão por fazer o mínimo como pai por 17 anos antes de me abandonar completamente? Você acha que sua paternidade foi tão estelar que eu deveria estar te agradecendo por isso? Ele não tinha resposta para isso, apenas sentou ali vermelho e em silêncio. Minha mãe ainda estava chorando, mas eu não sentia nada, nenhuma culpa, nenhuma simpatia, apenas uma clareza fria de que essas pessoas nunca iriam mudar, nunca iriam assumir a responsabilidade, nunca seriam os pais que eu merecia. Levantei-me para sair. Esta é a sua última advertência. Da próxima vez que vocês violarem a ordem de restrição, não vou apenas chamar a polícia. Vou garantir que todos que vocês conhecem entendam exatamente que tipo de pessoas vocês realmente são. Tenho os recursos para tornar suas vidas muito difíceis se vocês me forçarem a agir. Não quero fazer isso, mas farei para proteger minha família de verdade. Michael, Jenny, Lily, as pessoas que escolhi. Enquanto eu me afastava, minha mãe me chamou. Você realmente nos odeia tanto? Parei e virei-me. Não odeio vocês. Não sinto nada por vocês. Vocês são estranhos para mim agora. E essa é a perda de vocês, não a minha. Saí daquela cafeteria sentindo-me mais leve do que em anos. Liguei para Michael da calçada, contei a ele tudo. Ele ficou chateado no início por eu tê-los encontrado sozinha, depois preocupado que eles pudessem retaliar, mas principalmente ele parecia aliviado por alguém finalmente os ter confrontado diretamente. Disse que desejava ter tido coragem de fazer isso anos atrás. Voltei para meu apartamento, arrumei uma mala, decidi me juntar a Michael e sua família no hotel deles por alguns dias, apenas para ficar segura. Quando cheguei lá, Lily correu para me abraçar. Tia Emma, ela me chamou pela primeira vez. Quase chorei. Jenny me abraçou também. Disse que estava orgulhosa de mim. Disse que esperava que eu finalmente encontrasse alguma paz. Michael apenas apertou meu ombro, sem palavras necessárias. Passamos os próximos dias em um estranho limbo, trabalhando, cozinhando, brincando com Lily, verificando Marcos, pulando com ruídos inesperados, estremecendo quando os telefones tocavam, vivendo em uma estranha normalidade doméstica e tensão subjacente. Estávamos seguros, mas não em paz, juntos, mas ainda nos curando. Família, mas ainda aprendendo o que isso significava. Na sexta-feira, Marcos ligou com notícias. O detetive havia encontrado provas. Filmagem de segurança de um posto de gasolina perto da casa de Michael mostrava o carro de nossos pais estacionado lá durante o horário do arrombamento. A audiência da ordem de restrição foi marcada para segunda-feira. Ele estava confiante de que seríamos aprovados. Todos nos sentimos aliviados, mas ainda ansiosos, ainda esperando a próxima escalada. Ela veio naquela noite, um tijolo na janela do carro de Michael na garagem do estacionamento. Nenhuma nota desta vez, nenhuma necessidade. A mensagem era clara. A filmagem de segurança do prédio mostrava um homem com um boné de beisebol, o rosto cuidadosamente virado para longe das câmeras. Não podíamos provar que era nosso pai, mas todos sabíamos. Registramos outro boletim de ocorrência, adicionamos ao nosso processo, tentamos não deixar Lily ver o quão assustados estávamos. Domingo à noite sentamos juntos, fazendo um plano para o tribunal. O que vestir, o que dizer, que provas levar, como explicar nossa história familiar sem parecer loucos. Como fazer o juiz entender o padrão de escalada, como nos proteger legal e fisicamente. Parecia surreal discutir nossos pais dessa forma, como falar sobre estranhos perigosos que por acaso compartilhavam nosso DNA. Enquanto conversávamos, meu telefone vibrou com uma notificação de e-mail da minha mãe. Assunto: última chance. Quase deletei sem ler, mas algo me fez abrir. Era curta, apenas uma linha. Se você for ao tribunal amanhã, você se arrependerá pelo resto da sua vida. Mostrei para Marcos que havia ficado para o jantar. Ele tirou uma captura de tela, adicionou ao nosso arquivo, disse para eu não responder. Disse que esse tipo de ameaça só ajudaria nosso caso. Naquela noite, nenhum de nós dormiu bem. Eu continuava verificando minhas fechaduras, ouvindo ruídos, imaginando o que meus pais poderiam fazer a seguir, perguntando-me se estávamos exagerando, perguntando-me se estávamos subestimando, perguntando-me como minha vida havia chegado a esse ponto, de adolescente abandonada a empresária de sucesso, a me esconder no meu próprio apartamento das pessoas que me deram a vida. Segunda-feira de manhã chegou com uma estranha calma. Vestimos-nos cuidadosamente, casual de negócios respeitáveis, dignos de confiança. Jenny providenciou para que uma amiga cuidasse de Lily. Dirigimos para o tribunal em carros separados, apenas por precaução. Encontrei Marcos nos degraus do lado de fora. Ele parecia confiante, pasta na mão. Disse-nos que havia lidado com dezenas de casos como este, que as provas eram fortes, que
que os juízes levavam as ameaças a sério, que seríamos protegidos. Enquanto entrávamos no tribunal, avistei-os, meus pais parados perto da entrada, parecendo mais velhos do que eu me lembrava, menores de alguma forma. Minha mãe me viu primeiro, fez um movimento em minha direção. Meu pai a agarrou pelo braço, a segurou. Eles nos observaram passar, não falaram, não tentaram se aproximar, apenas olharam com uma mistura de raiva e algo mais, algo que poderia ter sido medo. Passamos por eles para dentro do prédio, fizemos check na segurança, seguimos Marcos até a sala de audiências correta, sentamos juntos em um banco esperando o nosso caso ser chamado. Eu podia senti-los entrar atrás de nós, podia senti-los sentados no lado oposto da sala, podia quase ouvir sua conversa sussurrada. Mas não me virei, mantive os olhos para frente, concentrada em respirar. O juiz chamou nosso caso. Levantamo-nos, caminhamos para frente, ocupamos nossos lugares. Marcos apresentou nossas provas calmamente. O arrombamento, as mensagens de texto ameaçadoras, as flores, o tijolo, o e-mail, a história de abandono e manipulação. O juiz ouviu com atenção, fez perguntas esclarecedoras, olhou para nossos pais com crescente preocupação. Quando chegou a vez deles, meus pais se aproximaram do banco, sem advogado, apenas eles. Meu pai falou primeiro, alegou que estávamos exagerando, que eles estavam apenas tentando se reconectar com a família, que nunca haviam quebrado nenhuma lei, que nos amavam e queriam se redimir, que tudo isso era um mal-entendido exagerado. O juiz perguntou sobre a filmagem de segurança, as mensagens ameaçadoras. Meu pai negou tudo, disse que não eram eles na filmagem. Disse que suas mensagens de texto estavam sendo mal interpretadas. Disse que eles eram as vítimas ali, não nós. Minha mãe assentiu, ocasionalmente enxugando os olhos com um lenço. Então o juiz lhes perguntou diretamente sobre me abandonar aos 17 anos. Meu pai hesitou, começou a falar sobre adolescentes problemáticos, sobre decisões difíceis, sobre fazer o que achavam melhor. O juiz o interrompeu, perguntou novamente diretamente: "Você deixou seu filho menor de idade sozinho e se mudou para outro estado?" Meu pai olhou para baixo, murmurou algo sobre dificuldades financeiras. A expressão do juiz endureceu. Depois de ouvir os dois lados, o juiz concedeu nossas ordens de restrição. 3 anos sem contato, sem se aproximar de nossas casas ou locais de trabalho, sem mensagens por terceiros. Qualquer violação resultaria em prisão imediata. Meus pais pareciam atordoados, como se não pudessem acreditar que isso estava acontecendo, como se nunca tivessem enfrentado consequências antes. Ao sairmos do tribunal, minha mãe chamou meu nome, apenas uma vez, baixinho. Continuei andando, não olhei para trás, senti um peso se levantar a cada passo. Não cura, ainda não, mas o começo dela. O primeiro limite real que não podia ser cruzado sem sérias consequências. Lá fora, Marcos apertou as mãos de todos nós, disse que havíamos nos saído bem, disse que as ordens eram sólidas, disse para ligar para ele imediatamente se houvesse alguma violação, disse que estava orgulhoso de nós por nos defendermos. Agradecemos a ele, sentindo-nos atordoados, mas aliviados, como sobreviventes de um desastre natural, piscando sob a luz do sol. Michael me abraçou nos degraus do tribunal, um abraço de verdade desta vez. "Sinto muito, Emma", ele disse, a voz embargada. "Por tudo, por não te proteger então, por não te encontrar antes, por acreditar nas mentiras deles, por trazer esse caos de volta para sua vida." Eu o abracei de volta, disse a ele que ficaríamos bem, que tínhamos um ao outro agora, que poderíamos construir algo novo, algo melhor. Enquanto caminhávamos para nossos carros, senti meu telefone vibrar, uma mensagem de texto de um número desconhecido. Quase não verifiquei, mas quando fiz, senti um calafrio. Era uma foto de Lily na casa da amiga dela, brincando no quintal, sem saber que estava sendo observada. Abaixo, apenas 4 palavras: "Isso ainda não acabou." Mostrei a mensagem para Michael imediatamente. O rosto dele ficou branco. Ele ligou para Jenny, que já estava a caminho para buscar Lily. Eu disse a eles para nos encontrarmos no meu apartamento. Então liguei para Marcos do carro, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone. Ele me disse para encaminhar a mensagem para ele e dirigir direto para casa. Disse que chamaria a polícia e nos encontraria lá. Disse que era uma clara violação da ordem de restrição. Disse para manter a calma, mas ficar vigilante. A viagem de volta pareceu durar uma eternidade. Eu continuava verificando meus espelhos, paranoica de que meus pais estivessem me seguindo. Quando finalmente parei na garagem do meu prédio, fiquei no carro por 1 minuto, apenas respirando, tentando me recompor antes de encarar Michael e Jenny. Eles precisavam que eu fosse forte agora. Eu os encontrei já no meu apartamento. Jenny segurava Lily como se ela pudesse desaparecer. A pobre criança parecia confusa e assustada. Michael andava de um lado para o outro,
passando as mãos pelo cabelo repetidamente. Eu mostrei a eles a mensagem. Jenny começou a chorar. Disse que eles haviam sido observando seu bebê. Disse que nunca se perdoaria se algo acontecesse com Lily. Michael colocou os braços em volta dos dois, parecendo mais determinado do que eu já ouvira. Marcos chegou 20 minutos depois com 2 policiais. Eles pegaram nossos depoimentos, olharam a mensagem, fizeram algumas ligações, disseram que enviariam uma viatura para a casa da amiga para verificar as coisas. Disseram que tentariam rastrear o número, disseram que aumentariam as patrulhas ao redor do meu prédio. Todas as coisas certas, mas eu podia dizer que eles não entendiam completamente o quão perigosos meus pais poderiam ser, o quão imprevisíveis, o quão desesperados. Depois que a polícia saiu, sentamos na minha sala de estar tentando descobrir os próximos passos. Jane sugeriu ir para um hotel sob nomes diferentes. Michael achou que deveríamos dirigir até a casa de seu primo, a alguns estados de distância. Eu apenas sentei ali, ficando mais irritada a cada minuto. Isso era besteira. Tínhamos feito tudo certo, seguido todos os canais legais, obtido nossas ordens de restrição e eles ainda estavam nos aterrorizando, ainda controlando nossas vidas através do medo. Eu levantei-me de repente. Eu parei de fugir, eu disse. Parei de me esconder, parei de deixá-los ditar como vivo minha vida. Eles já roubaram minha infância. Não vou dar a eles minha vida adulta também. Michael olhou para mim como se eu estivesse louca. O que você pretende fazer? Eu honestamente ainda não sabia, mas sabia que não podíamos continuar vivendo assim. Naquela noite nos revezamos na vigilância enquanto os outros dormiam. Peguei o primeiro turno, sentada na janela da minha sala de estar com todas as luzes apagadas, observando a rua abaixo. Por volta das 2 horas da manhã, avistei um carro que reconheci, o velho Buick do meu pai. Ele circulou o quarteirão 3 vezes antes de estacionar do outro lado da rua. Tirei fotos com meu telefone, depois acordei Michael. Observamos juntos enquanto nosso pai sentava em seu carro, apenas olhando para o meu prédio. Não se aproximando, não violando a ordem de restrição tecnicamente, apenas nos deixando saber que ele estava ali observando e esperando. De manhã, enviei as fotos para Marcos. Ele disse que era preocupante, mas não tecnicamente uma violação, já que meu pai ficou no carro longe do prédio. Disse para continuar documentando tudo, disse que falaria com o detetive novamente. Desliguei, sentindo-me frustrada. O sistema legal tinha limites. Ordens de restrição eram apenas pedaços de papel. Elas não podiam deter alguém determinado a te machucar. Jane e Michael decidiram levar Lily para um hotel por alguns dias, em algum lugar com corredores internos e boa segurança. Eu os ajudei a arrumar as malas, os abracei em despedida, prometi fazer check-in a cada poucas horas. Depois que eles foram embora, sentei no meu apartamento vazio, sentindo-me estranhamente calma, como se tivesse chegado a algum tipo de ponto de decisão, como se não pudesse continuar vivendo neste limbo. Liguei para Melissa, contei a ela tudo, perguntei o que ela achava que eu deveria fazer. Ela ficou quieta por 1 minuto, então me fez uma pergunta que me atingiu em cheio. O que você realmente quer de seus pais? Não o que eu não queria, não o que eu tinha medo, mas o que eu queria ativamente. Percebi que nunca tinha pensado nisso dessa forma. Depois que desligamos, fiz uma lista do que eu queria. 1. Viver sem medo. 2. Ter um relacionamento com meu irmão e sua família. 3. Parar de me sentir responsável pelas ações de meus pais. 4. Ser livre do passado. Em nenhum lugar dessa lista havia reconciliação com meus pais. Em nenhum lugar havia perdão. Em nenhum lugar havia a compreensão de por que eles fizeram o que fizeram. Eu só queria me livrar deles. Naquela tarde, fiz algo louco. Enviei um e-mail para meus pais, apenas uma mensagem curta. Sei que vocês estão observando meu prédio. Sei que não vão parar, então vamos conversar uma última vez amanhã, meio-dia, na cafeteria da 8ª Rua. Apenas eu, sem polícia, sem advogados. Depois disso, vocês nos deixam em paz para sempre. Cliquei em enviar antes que pudesse mudar de ideia. Não contei a Michael ou Jenny. Não contei a Marcos ou Melissa. Isso era algo que eu precisava fazer sozinha, para mim mesma. Eu não era ingênua o suficiente para pensar que meus pais de repente se tornariam pessoas razoáveis, mas eu precisava enfrentá-los nos meus termos. Precisava dizer o que pensava, precisava acabar com esse ciclo de uma vez por todas. Meu pai respondeu em minutos, apenas estaremos lá. Nenhuma ameaça, nenhuma chantagem emocional, apenas confirmação. Passei o resto do dia me preparando, não fisicamente, mas mentalmente, pensando no que eu queria dizer, no que eu precisava que eles ouvissem, em que limites eu precisava estabelecer. Dormi surpreendentemente bem naquela noite, como se tomar uma decisão tivesse tirado um peso de mim. Na manhã seguinte, vesti-me cuidadosamente não para impressioná-los, apenas para me sentir forte, confiante. Peguei um Uber para a cafeteria, chegando 15 minutos mais cedo. Escolhi uma mesa no canto de trás, onde podia ver a porta, mas não era imediatamente visível do lado de fora.
Pedi um café que eu realmente não queria, apenas sentei lá, esperando surpreendentemente calma. Eles chegaram exatamente ao meio-dia, parecendo mais velhos do que no tribunal, mais cansados. Minha mãe me viu primeiro, cutucou meu pai. Eles se aproximaram lentamente, como se estivessem se aproximando de um animal selvagem que poderia fugir. Sentaram-se à minha frente sem falar. Apenas nos olhamos por um longo momento, esses estranhos que eram meus pais, essas pessoas que me moldaram de maneiras que eles nunca entenderiam. Eu falei primeiro, não marquei este encontro para me reconciliar ou para dar dinheiro a vocês ou para ouvir desculpas. Marquei para que vocês entendam uma coisa, acabou. Vocês perderam, não apenas o caso judicial. Vocês me perderam. Perderam Michael. Perderam seus netos, perderam qualquer chance de fazer parte de nossas vidas. E se vocês não conseguem aceitar isso, se continuarem nos perseguindo, nos ameaçando, tentando forçar o caminho de volta, eu os destruirei. Meu pai começou a me interromper. Levantei a mão. Não terminei. Então peguei meu telefone, mostrei a eles capturas de tela de todas as suas mensagens ameaçadoras, a foto de Lily, os e-mails. Enviei cópias para todos em suas vidas, seus irmãos, sua igreja, seus vizinhos, seus empregadores, todo mundo. Ainda não, mas farei se vocês entrarem em contato com qualquer um de nós novamente, se vocês se aproximarem de nossas casas, se sequer mencionarem nossos nomes para alguém. Minha mãe começou a chorar. Nós só queremos nossa família de volta. Cometemos erros, mas merecemos outra chance. Estamos envelhecendo e não queremos morrer sozinhos. Olhei para ela por um longo momento. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de abandonar sua filha de 17 anos, antes de mentir para todos sobre o que haviam feito, antes de invadir a casa de Michael, antes de ameaçar seu próprio neto. Meu pai ficou zangado então. Você é ingrata. Você sempre foi difícil. Você virou seu irmão contra nós. Você nos deve por te criar. Eu apenas ri na cara dele. Você realmente acha que tem direito à gratidão por fazer o mínimo como pai por 17 anos antes de me abandonar completamente? Você acha que sua paternidade foi tão estelar que eu deveria estar te agradecendo por isso? Ele não tinha resposta para isso, apenas sentou ali vermelho e em silêncio. Minha mãe ainda estava chorando, mas eu não sentia nada, nenhuma culpa, nenhuma simpatia, apenas uma clareza fria de que essas pessoas nunca iriam mudar, nunca iriam assumir a responsabilidade, nunca seriam os pais que eu merecia. Levantei-me para sair. Esta é a sua última advertência. Da próxima vez que vocês violarem a ordem de restrição, não vou apenas chamar a polícia. Vou garantir que todos que vocês conhecem entendam exatamente que tipo de pessoas vocês realmente são. Tenho os recursos para tornar suas vidas muito difíceis se vocês me forçarem a agir. Não quero fazer isso, mas farei para proteger minha família de verdade. Michael, Jenny, Lily, as pessoas que escolhi. Enquanto eu me afastava, minha mãe me chamou. Você realmente nos odeia tanto? Parei e virei-me. Não odeio vocês. Não sinto nada por vocês. Vocês são estranhos para mim agora. E essa é a perda de vocês, não a minha. Saí daquela cafeteria sentindo-me mais leve do que em anos. Liguei para Michael da calçada, contei a ele tudo. Ele ficou chateado no início por eu tê-los encontrado sozinha, então preocupado que eles pudessem retaliar, mas principalmente ele parecia aliviado por alguém finalmente os ter confrontado diretamente. Disse que desejava ter tido coragem de fazer isso anos atrás. Voltei para meu apartamento, arrumei uma mala, decidi me juntar a Michael e sua família no hotel deles por alguns dias, apenas para ficar segura. Quando cheguei lá, Lily correu para me abraçar. Tia Emma, ela me chamou pela primeira vez. Quase chorei. Jenny me abraçou também. Disse que estava orgulhosa de mim. Disse que esperava que eu finalmente encontrasse alguma paz. Michael apenas apertou meu ombro, sem palavras necessárias. Passamos os próximos dias em um estranho limbo, esperando que meus pais fizessem seu próximo movimento, verificando nossos telefones constantemente, pulando com ruídos inesperados. Mas nada aconteceu. Sem chamadas, sem mensagens de texto, sem e-mails, sem avistamentos de seu carro. Apenas silêncio. Depois de uma semana, Michael e Jenny decidiram ir para casa, trocaram todas as suas fechaduras novamente, instalaram câmeras de segurança, fizeram planos para colocar sua casa à venda, começaram a procurar lugares mais perto da minha cidade. Eu também voltei para meu apartamento, voltei ao trabalho, voltei a algo como a vida normal. 2 semanas se passaram, então 1 mês, nada de meus pais. Marcos verificava regularmente. Disse que o detetive havia confirmado que eles haviam retornado ao seu estado de origem. Disse que as ordens de restrição ainda estavam em vigor. Disse que deveríamos permanecer vigilantes, mas tentar seguir em frente com nossas vidas. Lentamente fizemos isso. Michael encontrou um novo emprego em minha cidade. Jenny matriculou Lily no pré-escolar. Eles compraram uma casa a 20 minutos do meu apartamento. Jantávamos juntos todos os domingos, começamos a construir novas tradições, novas memórias, um novo tipo de família baseada na escolha, e não na obrigação.
Eu continuava esperando sentir algo sobre meus pais, talvez tristeza, ou culpa, ou raiva, mas principalmente senti alívio. Como se finalmente tivesse largado um peso pesado que eu vinha carregando desde os 17 anos. Como se finalmente pudesse me concentrar no futuro em vez do passado. 6 meses depois do confronto na cafeteria, recebi uma carta, encaminhada por Marcos para que meu endereço permanecesse privado, da minha mãe. Quase não abri, quase joguei fora sem ler, mas a curiosidade venceu. Era curta, apenas alguns parágrafos, sem desculpas desta vez, sem exigências, apenas um reconhecimento de que eles haviam me machucado profundamente, que haviam falhado como pais, que entendiam porque eu não queria ter nada a ver com eles, que estavam fazendo aconselhamento, que respeitariam as ordens de restrição, que esperavam que um dia eu pudesse estar disposta a ouvir um pedido de desculpas adequado, mas entendiam se esse dia nunca chegasse. Mostrei para Michael. Ele recebeu uma carta semelhante. Conversamos sobre isso no jantar naquela noite, sobre se era sincero, sobre se mudava alguma coisa, sobre se poderíamos confiar neles novamente. Não chegamos a nenhuma conclusão, apenas concordamos em lidar com isso um dia de cada vez, em priorizar nossa cura, em proteger a família que estávamos construindo. Eu guardo a carta na gaveta da minha escrivaninha. Não porque estou pronta para perdoar, não porque quero reconciliação, mas porque representa algo importante. Meus pais finalmente reconhecendo meu direito de definir limites, meu direito de escolher quem eu permito em minha vida, meu direito de definir família em meus próprios termos. Na semana passada, Lily fez seu 4º aniversário. Michael e Jenny me convidaram para ajudar a planejar. Fizemos a festa no meu apartamento, balões por toda parte, um bolo que eu pedi de uma padaria chique, presentes empilhados na mesa de centro, Lily correndo em um vestido de princesa rindo, Jenny tirando fotos, Michael grelhando na minha varanda, amigos aparecendo ao longo do dia. Tanto barulho, tanta alegria. Em um momento fui para a cozinha por um momento sozinha, apenas observando pela porta enquanto Michael balançava Lily em círculos. Enquanto Jenny ria de algo que uma amiga disse, enquanto meu apartamento, antes tão vazio e silencioso, se enchia de vida e amor. Pensei naquele bilhete na minha bancada da cozinha, 12 anos atrás. Você vai se virar. E eu havia me virado. Não do jeito que eles queriam, mas eu havia descoberto o que a família deveria ser, como o amor deveria ser, o que eu merecia o tempo todo. Não estou dizendo que tudo é perfeito agora. Ainda tenho problemas de confiança, ainda faço terapia toda semana, ainda tenho pesadelos às vezes sobre ser abandonada, ainda estremeço quando minha campainha toca inesperadamente. Mas estou me curando. Todos nós estamos construindo algo novo a partir dos pedaços quebrados do nosso passado. Algo mais forte, algo escolhido, algo real. Às vezes as pessoas perguntam se um dia me reconciliarei com meus pais, se um dia os deixarei conhecer Lily, se um dia os perdoarei pelo que fizeram. Ainda não tenho respostas para essas perguntas. Talvez um dia, talvez nunca. Mas o que sei é o seguinte: não sou mais definida pelo que eles fizeram comigo. Sou definida pelo que construí depois, pela pessoa que escolhi me tornar, pela família que escolhi criar.